Graça e paz, queridos. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é um Deus muito bom para nós. Muito obrigado por podermos chegar na tua casa. Muito obrigado, Pai, porque nós podemos te louvar, podemos te agradecer, podemos te engrandecer, podemos ter comunhão contigo, com os nossos irmãos. Muito obrigado por esse privilégio, por essa oportunidade que o Senhor nos concede. E agora, Pai, que nós vamos estar abrindo a tua palavra, que no nome de Jesus, que o Senhor Deus possa estar ministrando sobre nós. Que os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração estejam abertos para aquilo que o Senhor tem a falar a nós nesta manhã. E que o meditar, Senhor Deus, do meu coração e as palavras da minha boca sejam agradáveis, Pai, a Ti. Nós te louvamos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Nós hoje vamos estar falando um pedacinho de um sermão muito famoso da palavra de Deus. Jesus ficou um tempo com as pessoas no Sermão do Monte, e ali ele mostrou como é que era o reino de Deus, e ali ele falou como que nós poderíamos viver de uma forma que agradava a Deus. E dentro desse período que ele estava ali junto com eles, algumas pessoas fazem uma pergunta para Jesus. Eu convido então os queridos a abrir a palavra do Senhor lá em Mateus, no capítulo 6, nós vamos começar a ler a partir do verso 5. Jesus vai responder uma pergunta que fizeram para ele antes. E ele coloca assim: quando orares, não sejam como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Perguntam para Jesus como que eles poderiam orar. E por que eles perguntam isso? Porque eles viam algumas pessoas orando, e eles ficavam pensando, será que é dessa forma mesmo que eu vou orar? Como que eu vou fazer isso? E essas pessoas, então, com vontade de querer orar, elas perguntam a Jesus como que isso poderia acontecer, e aí Jesus, então, pega e diz como que eles deveriam. Ele fala assim, olha, esses que vocês têm visto, não é desse jeito aí, tá? Vocês têm um exemplo, um modelo de oração, mas esse não é o modelo e o exemplo de oração que vocês devem seguir. E aí Jesus fala assim, eu vou dar para vocês um modelo de como que vocês podem fazer. E aí ele diz, para que você possa fazer isso, então você pode ir no seu quarto, ali em secreto, que o Senhor vai te ouvir e Ele vai falar com você. E é interessante que, às vezes, nós pensamos assim, não, se for a oração lá na igreja, no púlpito, e se for o pastor tal que orar, aí vai dar certo. Agora, se não for na igreja, se não for daquele jeitinho, então Deus não vai estar respondendo a minha oração, ou Deus não vai estar ouvindo aquilo que eu tenho a falar. Mas aqui Jesus, ele fala assim, não é assim não. Pode ir lá no seu quarto mesmo, pode fechar a porta. E ali, quando você estiver orando, você está em secreto e Deus que te vê em secreto, Ele vai ouvir e vai estar atento àquilo que você tem a falar. E aí ele vai dar um modelo para a gente de como que nós devemos orar. Não é que nós temos que orar o Pai Nosso e com uma reza, mas na verdade ele é um modelo, e nós vamos ver desse modelo como que nós podemos fazer a nossa oração com cada um desses itens que Jesus coloca ali para que a gente também possa seguir. Então olha lá, vou então agora para o verso 9. E no verso 9, Jesus diz assim, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Esse começo é muito importante, porque essas pessoas que estavam ouvindo Jesus são pessoas que estavam acostumados com o Antigo Testamento, que já estava escrito e eles já conheciam. E no Antigo Testamento as pessoas não tinham o costume de chamar Deus de Pai. Deus era o Deus Criador, Todo-Poderoso, e Ele é tudo isso daí mesmo.
e mais um pouco. E eles estavam acostumados com Deus assim. Eles não estavam acostumados com Deus de pertinho, um Deus que você pudesse chamá-lo de pai, nessa proximidade, nessa intimidade. Eles não tinham esse costume, eles não tratavam Deus dessa forma. Mas aí Jesus fala assim: pode chamá-lo de pai, porque ele é o criador e o sustentador de todas as coisas, mas ele também é o seu pai. Ele também está próximo de você e ele quer o seu bem também. E isso é importante, porque às vezes nós achamos que Deus está lá no céu e a gente está aqui na terra. E às vezes a gente acha que ele não nos ouve ou ele não nos vê, mas ele vê todas as coisas. Ele vê as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas situações e ele se importa com todas essas coisas também. Mas talvez você pode pensar: mas se Deus é como um pai, eu não queria Deus como meu pai, porque o meu pai não foi um pai bom. Às vezes você pode ter tido um péssimo exemplo de pai, ou às vezes você pode não ter tido um pai. Mas Deus pode ser esse pai que você não teve. Deus pode ser esse pai que se importa com você, que quer o seu bem e que quer te ajudar e quer estar caminhando com você para que você consiga chegar no objetivo final de viver com ele para sempre. Jesus traz um grau de intimidade de nós para com Deus de que não havia isso antes. Então isso já é um começo. A oração, quando você faz uma oração como se você fizesse uma oração para um Deus que está do seu lado, está pertinho de você. Não é um Deus distante, desconhecido, mas é um Deus de perto, um Deus de relacionamento, um Deus de intimidade. Jesus traz essa nova dimensão de como que as pessoas poderiam orar. E ele continua, no verso 10, ele diz assim: que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Queridos, convenhamos, nos nossos dias pós-moderno, essa parte desse texto a gente tirou, né? Não é que seja feita a tua vontade, é que seja feita a minha vontade. E que não seja feito, que não seja o teu reino, mas que seja o meu reino. Porque agora as coisas têm que ser para mim. Nós vivemos numa sociedade em que nós somos o centro da atenção. Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas precisam me servir e eu preciso ser feliz. Eu preciso receber as coisas e eu preciso estar bem e as coisas precisam ser do meu jeito. E aí a gente entra na igreja e a gente começa a querer tratar Deus da mesma forma, para que Deus possa fazer as coisas, e a gente ainda chega, a gente fala assim: Senhor, eu estou precisando disso, mas isso daqui é assim, precisa acontecer isso primeiro, depois é assim, tá? Depois precisa acontecer isso. É como se Deus não soubesse como que as coisas precisam acontecer, e como se nós é que soubéssemos e Ele não. Mas o texto diz que venha o teu reino, e que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É o contrário daquilo que nós vemos nos nossos dias. É o contrário da nossa vontade, do nosso eu. Jesus uma vez disse, né? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então nós precisamos fazer com que a vontade de Deus seja feita. E o próprio Jesus fez isso. Teve um momento em que Jesus começou a pensar em como é que seria aquela situação da crucificação, e ele fala assim: Senhor, se for possível, vamos deixar isso de lado? Mas ele fala assim: mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Se o próprio Jesus, que é Deus, faz isso, quem somos nós de falar que não? Que tem que ser a nossa vontade. Então, quando nós oramos ao nosso Pai, que é Deus. É uma oração de intimidade, mas nós colocamos diante dele os nossos pedidos, colocamos diante dele as nossas necessidades, colocamos diante dele as nossas aflições. É para nós fazermos isso, mas também é para falar assim: Senhor, que seja feita a tua vontade em todas essas situações, para que ele possa fazer a vontade dele. Aquele texto que diz que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos pensamentos e os planos do Senhor são maiores do que os nossos planos, isso é verdade. Quantas vezes eu me paro para pensar em orações que eu já fiz, de falar: Senhor, me tira dessa situação. E aí depois Deus não tirou. E aí, conforme o tempo passou, eu falei: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não me tirou daquela situação, porque o Senhor queria me ensinar uma coisa que eu não estava vendo.
Mas se ele tivesse me tirado, não teria amadurecido naquele problema, naquela situação que eu estava. Por isso que às vezes a gente fala assim, Senhor, olha, vamos deixar, mas que seja feita a tua vontade. Porque se Deus tem um propósito na nossa vida, naquela situação, que nós possamos aceitar e passar no teste que Ele está nos colocando. Então isso é muito importante. Nós podemos colocar os nossos pedidos diante de Deus, lembrando que nós temos que dizer a Ele que seja feita a vontade dEle nos pedidos que nós colocamos a Ele. Mas na nossa oração também a gente tem que lembrar um outro ponto muito importante, que está lá no verso 11. E no verso 11 ele diz assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aqui mostra a nossa dependência de Deus. Nós somos dependentes de Deus em todo o tempo. Nós somos dependentes de Deus. Se Deus se esquecer de nós por um minuto, a gente já não está mais aqui. Porque se não tiver ar, se não tiver atmosfera, se não tiver toda a gravidade, se não tiver todas as coisas que nós precisamos, a gente não consegue ficar aqui mais. Então Deus, nós precisamos dele o tempo todo. E o problema é que acontece que às vezes nós estudamos muito, nós nos aperfeiçoamos em muitas coisas, ou nós crescemos financeiramente em outras coisas, e a gente começa a achar que a gente consegue as coisas por nós mesmos. E a gente começa a achar que nós somos autossustentáveis. E a gente começa a achar que nós conseguimos explicar as coisas pela ciência ou pelas filosofias. E a gente começa a achar isso e a gente fala assim, e a gente para de ser dependente de Deus. Mas na verdade, na oração, nós precisamos lembrar que nós somos dependentes de Deus para todas as coisas. Então, quando ele coloca o pão nosso de cada dia nos dá hoje, é porque diariamente nós dependemos de Deus. Diariamente, o tempo todo precisamos dele para todas as situações da nossa vida. Nas situações ruins, mas nas situações boas também. Nós precisamos dele o tempo todo. O verso 11 nos mostra essa dependência. Agora olha só o verso 12. Se o verso 10, que fala sobre o teu reino, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, já está complicado para os nossos dias. Agora vamos lá para o verso 12. O verso 12 diz assim, perdoa-nos as nossas dívidas. Nós precisamos, nas nossas orações, confessar os nossos pecados a Deus. Lembra, isso aqui é um modelo de oração. Nós estamos pegando o modelo de oração e aplicando no nosso dia a dia como devemos fazer. Então aqui ele está dizendo assim, olha, perdoa-nos as nossas dívidas. Nós precisamos confessar os nossos pecados a Deus. E nós precisamos confessar os nossos pecados de verdade. Ou seja, não é assim, da gente chegar no final do dia, na hora de dormir, Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por tudo que o Senhor fez, perdoa todos os meus pecados, em nome de Jesus, amém. E aí eu durmo. E aí no dia seguinte eu acordo e passo o dia todo, chega de noite, Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por tudo que o Senhor fez por mim, perdoa todos os meus pecados, em nome de Jesus, amém. Não é isso que o texto está dizendo. Quando nós pedimos perdão para Deus, pecado tem nome. O pecado tem nome. Então você fala assim, Senhor, me perdoa porque hoje no trânsito eu xinguei o fulano de tal que me fechou ali. Me perdoa por ter acontecido isso. Senhor, lá no trabalho eu peguei e fiquei bravo com o meu chefe, porque o meu chefe injustamente fez uma coisa comigo, eu não devia ter respondido daquele jeito. Me perdoa nessa situação. Senhor, na minha família aconteceu isso e eu ofendi o meu filho, ofendi tal pessoa. E pecado tem nome. Você precisa confessar pecado por pecado, quando você chega diante de Deus. Porque se você fala, perdoa todos os meus pecados em nome de Jesus, amém? Sabe o que vai acontecer? Amanhã você vai fazer os mesmos pecados. E no dia seguinte, você vai fazer os mesmos pecados de novo. Por quê? Porque como você não deu um nome para ele, você nem lembra dele. Agora, quando você fala assim, Senhor, me perdoa porque hoje no trânsito aconteceu isso, tal, aí no dia seguinte você fala, Senhor, me perdoa de novo no trânsito que aconteceu isso. Na terceira vez, você fala assim, nossa, Senhor, eu vou ter que pedir perdão de novo. Porque, tá vendo? Você começa a falar assim, opa, eu vou pedir perdão de novo?
E isso começa a martelar em você. E você fala assim, não, eu tenho que começar a mudar nisso. Eu não posso mais tratar a minha família dessa forma. Não posso mais agir dessa forma no trabalho. Eu não posso agir dessa forma no trânsito. Eu não posso ficar entrando nesses sites que eu estou entrando aqui na internet. Por quê? Porque você está botando nome no pecado. E aí quando você faz isso, você começa a pensar, nossa Senhora, eu vou pedir perdão pela 10ª vez por estar entrando nesses sites da internet. Sabe? Então, quando você bota um nome, aí isso pesa na sua cabeça. Então, por isso que perdoa as nossas dívidas, nós temos que pedir perdão para Deus. Mas o pecado tem nome. Agora, olha lá, continuando então o texto, ele diz assim, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós pedimos perdão para Deus da forma como nós perdoamos as outras pessoas. Não é só pedir perdão para Deus e guardar rancor e remorso e vingança e essas coisas e amarguras das outras pessoas. Não é isso. É assim como Deus nos perdoa, nós precisamos perdoar as pessoas também. E isso é fantástico, porque o perdoar as pessoas nos livra, nos liberta das situações que nós estamos vivendo. Porque quando as pessoas nos ofendem, isso nos machuca, mas a gente fica preso. E a gente fica lembrando, e a gente fica remoendo. E quando a gente olha para aquela pessoa, a gente fala assim, se eu pego, né? Por quê? Porque você não está bem naquela situação. E às vezes a outra pessoa nem lembra daquilo que aconteceu. E a pessoa está ali de boa. Você fala assim, e a pessoa está de boa. Mas ela não lembra o que ela fez para mim, mas é você que está preso. Então, quando você perdoa as pessoas, você se liberta dessa situação e você fica bem de novo. Quando a falta de perdão nos impede de nós avançarmos no ministério, nos impede de avançarmos na missão que Deus tem para nós. A falta de perdão nos impede de avançarmos no reino, porque aquilo nos prende. Você precisa deixar esse negócio para você poder continuar. Então, por isso que na oração modelo, Jesus fala assim, olha, pode pedir perdão para Deus de todas as coisas que você faz, mas lembra que você vai ter que pedir perdão e perdoar as pessoas também que você ofendeu ou que as pessoas ofenderam você. Quando nós fazemos isso, querido, isso é bênção para nós mesmos. Isso é uma coisa que ajuda a gente mesmo. Isso precisa acontecer. Nós precisamos lembrar que nós precisamos perdoar ou sermos perdoados pelas pessoas. Mas às vezes a gente pensa assim, mas é que você não lembra o que essa pessoa fez por mim. Mas o que Deus fez por você? Você era para ser condenado a viver eternamente longe de Deus por todos os pecados que você faz. Mas um dia Deus falou assim, mas mesmo assim eu perdoo todos esses pecados seus para que você viva comigo. Então, se Deus pôde perdoar todos os pecados que nós temos, será que nós não podemos perdoar o pecado das outras pessoas em relação a nós? A proporção é totalmente diferente daquilo que nós fazemos para com Deus do que as pessoas fazem para conosco. É muito diferente, por isso que vale a pena nós pedirmos para Deus nos ajudar a perdoarmos as pessoas e liberarmos também perdão para as pessoas que nos ofenderam. E que sejamos humildes também de pedir perdão às pessoas das coisas que nós fizemos. Isso é muito importante. Então, na nossa oração modelo, nós precisamos confessar os nossos pecados a Deus. Mas antes disso, temos que perdoar as pessoas. Se você não está conseguindo perdoar, ora a Deus para Deus te ajudar para que você então consiga perdoar. Teve um rapaz na Bíblia que Jesus iria curar o menino dele, mas esse menino já tinha ido em tudo que você pensar e mais um pouco, e ninguém conseguiu expulsar o demônio do menino. E aí Jesus chega para o pai e fala assim, você tem fé que o menino pode ser curado? Mas esse pai já tinha passado por tudo que você pensasse. Ele falou assim, Senhor, me ajuda na minha fé, porque eu não consigo acreditar. Eu não consigo, porque a gente não sabe a história desse homem por ele ter buscado a Cristo. Jesus não foi a primeira opção. Ele já tinha tentado de tudo que você ia pensar e não tinha dado certo. Você acha que agora Jesus daria certo para esse homem da forma como ele pensava? Então ele fala assim, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. E aí Jesus vai lá e cura o menino. Então, muitas vezes, nós estamos falando assim, Senhor, me ajuda a perdoar, porque eu não consigo perdoar. Eu não consigo. Mas se você orar ao Senhor, o Senhor ajuda você para que você consiga perdoar também. Aí sim, você vai estar exercitando essa oração modelo que nós estamos vendo aqui. Mas o texto continua, 13. E não nos deixe cair em tentação,
mas livra-nos do mal. A tentação, queridos, é diferente da provação. Provação quem nos dá é Deus. Deus nos prova para que nós possamos ser melhores. Deus nos coloca em situações para que nós possamos aprender com aquela situação e amadurecermos na fé. Quando o povo de Israel saiu do Egito e foi para a terra prometida, eles tiveram que passar por um deserto. Eles tiveram opção? Não, eles tinham que passar por ali, pronto e acabou, não tinha jeito. Então, provação é Deus que coloca, mas isso é para nos amadurecer, é isso para que nós possamos crescer na fé. E quer você queira, quer você não queira, a provação vai vir. E você vai precisar passar por ela, porque Deus está querendo formar um caráter dele em você. Agora, a tentação é outra coisa. A tentação é o diabo que traz para você. E a tentação é o diabo que traz querendo te derrubar. A provação é para te melhorar, mas a tentação é para te derrubar. E na tentação o diabo oferece para você uma coisa e é você que pega. Ou seja, na provação você não tem escolha. Desemprego. Você não escolhe, eu quero ficar desempregado. Não, você fica desempregado. A doença ela vem. Você vai passar por aquela doença. Então existem coisas que Deus está provando você e não tem como você sair daquilo. Mas a tentação não. A tentação é, surgiu essa oportunidade para você pecar, você quer? E aí é você que pega isso. Quando Davi estava lá de boa, olhando no palácio, não tinha nada para fazer, ele olhou e falou assim, olha que mulher bonita. O que acontece? Aí ele fala assim, vão lá e busca essa mulher para mim. E tá vendo? É uma tentação. Ele quis ir lá e pegar. É diferente da situação que acontece com o povo de Israel, que tem que passar pelo deserto. José de filhinho do papai, virou preso lá no Egito. Ele quis ser escravo. Ele quis ser vendido, ele quis ser preso. Não, ele passou por isso. Então ali Deus estava provando ele. Mas Davi, ele quis pegar a moça e ele pegou. Sansão, ele quis se contaminar com o pessoal dos filisteus. Então ele foi lá e fez, tá vendo? É diferente. Então a tentação é você que aceita, é você que quer. Na provação, você não tem escolha. Mas aqui o texto diz que não é que não nos deixe sair em provação, mas é em tentação, porque é o diabo que vai nos tentar. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós precisamos pedir para Deus nos ajudar a não cairmos nas tentações. Nas nossas orações precisamos lembrar disso. Porque quando a gente lembra, como a gente viu hoje na escola bíblica, nós não temos força para vencermos as tentações. Porque o inimigo vai tentar você naquilo que você é mais fraco. Ele não vai tentar você naquilo que você não é fraco. Ele vai tentar nas nossas fraquezas. Então nós precisamos de Deus para não cairmos nas tentações. E o texto diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne está fraca. Então nós precisamos estar vigiando e orando para que a gente não caia nessas tentações. E na oração modelo, Jesus fala que nós precisamos orar assim. E o texto continua, mas livra-nos do mal. Nós sabemos que Jesus disse, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas Cristo veio para que tenhamos vida, uma vida completa. O inimigo quer matar, roubar e destruir, a todos nós. Por quê? Porque nós somos de Deus e ele vai tentar o máximo querer nos derrubar. Então o texto diz, livra-nos do mal. É o Senhor que nos protege, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos livra. Nós precisamos da proteção de Deus todos os dias da nossa vida. Por quê? Porque é só Ele que consegue nos proteger. Se a gente ligar os jornais e ficar vendo todos os noticiários, a gente tranca a porta da nossa casa e a gente nunca mais sai de lá. Porque a gente vai ter um medo enorme das coisas que podem acontecer fora de casa. Mas como nós temos um Deus que cuida de nós, que nos protege e que nos sustenta e nos livra, então nós saímos e nós trabalhamos, nós estudamos, nós nos relacionamos, nós fazemos muitas coisas, porque nós sabemos que é Deus que livra a gente de todo mal. Mas aí o texto finaliza. E o texto finaliza, depois que ele tem essa oração, ele coloca, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Além então de nós pegarmos e na oração buscarmos o nosso Pai na intimidade que Ele nos dá, além de nós lembrarmos que nós precisamos pedir que o reino de Deus seja estabelecido sobre os nossos pedidos, além de nós confessarmos os nossos pecados a Deus, além de nós pedirmos para Ele nos ajudar a não cairmos nas tentações, além de nós pedirmos proteção para Deus no nosso dia a dia, nós precisamos exaltar e engrandecer o Deus que nós temos nas nossas orações. Tem gente que a oração dele é só pedir. Não, mas na oração também tem que ter louvor. Na oração também tem que ter exaltação. Na oração também tem que ter adoração ao Senhor. Reconheça quem Ele é. Porque quando nós reconhecemos quem Deus é, nós entendemos quem nós somos. Porque senão a gente começa a crescer muito, nós começamos a achar que nós somos muita coisa. Mas quando a gente começa a lembrar quem Deus é para nós, a gente fala assim, nossa, Senhor, eu preciso mesmo do Senhor, porque o Senhor é tudo isso e eu não sou nada. Quando nós exaltamos a Deus, nós lembramos quem Ele é e nós acabamos entendendo quem nós somos nessa relação. Por isso que ele termina o texto dizendo, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós precisamos lembrar que o louvor é para Ele, a adoração é para Ele, o reino é dele, o poder é dele, a glória é dele. É Ele que manda, é Ele que sabe, é Ele que pode e é Ele que faz do jeito que Ele quer. Quando nós entendemos dessa forma, as nossas orações mudam a forma como nós chegamos diante de Deus. Tem algumas pessoas que chegam diante de Deus de qualquer jeito e falam, não, você está falando com o Senhor Todo-Poderoso. Reconheça a sua posição e ore a Deus com a humildade que Ele deseja que nós venhamos a ter. Então, dessa forma, nós aprendemos algumas coisas. Precisamos invocar e chamar a atenção de Deus. Pai nosso que estás nos céus. Nós precisamos saber que Ele é que vai dizer como que as coisas vão acontecer na nossa vida, porque que seja feita a vontade dEle e não a nossa vontade. Nós precisamos pedir perdão para Deus nas nossas orações. E lembra, perdão, pecado tem nome. Você tem que falar o nome do pecado para Deus quando você for confessar. Você precisa pedir sabedoria e ajuda para Deus te ajudar nas tentações, para que você não venha cair nas tentações. E você precisa ter um momento de adoração, um momento de exaltação nas orações que você fizer. Com certeza, tem gente que às vezes fala assim, a minha oração demora 1 minuto. Então, mas agora a sua oração vai demorar mais tempo ainda. Por quê? Porque você pode colocar mais coisas diante do Senhor, que com certeza o seu tempo com Deus vai ser muito maior. Amém, queridos? Vamos abaixar nossas cabeças e vamos orar? Muito obrigado, Senhor Deus. Porque o Senhor é um Deus tão bom que o Senhor até nos ensina como que nós devemos chegar diante da Tua presença para que nós possamos orar a Ti. Muito obrigado, Senhor Jesus, por o Senhor ter vindo a essa terra e nos deixar um exemplo de como que nós devemos fazer. Perdoa-nos pelas vezes em que nós queremos que a nossa vontade seja feita. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que nós não pedimos perdão a Ti e nós não perdoamos as pessoas também. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que nós caímos em todas as tentações e nós não nos importamos com isso. E perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que nós não reconhecemos o Senhor e acabamos achando que nós somos muitas coisas. Mas que no nome de Jesus, que a partir de hoje, que nós possamos exercitar essa oração modelo que o Senhor deixou para nós, para que as nossas orações sejam de acordo com a Tua palavra e que nós possamos nos achegar a Ti, ter esse relacionamento que o Senhor busca conosco e nesse relacionamento que o Senhor possa se revelar cada vez mais a nós e que possamos orar cada vez mais ao Senhor para que a nossa vida seja transformada por Ti. Nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade, no nome do Senhor Jesus. Amém.